Ele é poderoso Deus. Muito obrigado você que tem ligado e tem participado, tem pedido seus louvores, estamos aí atendendo aos louvores de cada um dos irmãos. Já estamos ao vivo via Facebook. Você pode ir no Facebook Narciso Silva ou então na página Palavra de Fé e você vai acompanhar o programa Mensagem da Cruz, tá bom? Palavra de Fé, você acompanha o programa Mensagem da Cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, eu quero mandar o alô, uma paz do Senhor para os irmãos ali. Deixa-me ver aqui que nos ligaram. Exatamente, os irmãos que estão na sintonia do programa Mensagem da Cruz. Na Jurema dos Vieira, Pastor Oliveira e o presbítero Wagner. Lá na Boago, o presbítero José Antônio e a irmã Rafaela e toda a sua família. Aí em Vaz da Onça, precisamente lá em Poeiras, temos o presbítero Zé Raulino, carinhosamente conhecido como irmão Bedinho, e a sua esposa, a irmã Meire. Temos também na Boago o diácono Lucas, a irmã Lúcia, temos o irmão Jurandir, a irmã Conceição, no Capim Pubo, Lagoa da Pedra, do qual também eu mando a paz do Senhor para o presbítero Franciné, ou Tiné, como é carinhosamente conhecido, onde quer que se encontre aí na região. Lá na região de Banabuiú temos o diácono Galego, né? Lá em Tigre, diácono Galego, Antônio dos Reis e a irmã Mulica. Temos também Dom Maurício, o diácono Nilton, a irmã Maria Beatriz e o Zé Francisco. Temos a Lisiane em São João do Aruaru, a irmã Lenira em Canto Grande, Cidade Alta, Niciane em Flores, que ela manda a paz sou para Leoneide Gilberto, no córrego do Facundo. Temos o irmão Preto, lá no Rinaré. Lá em Dom Maurício, temos lá a irmã Cristiane, e tem também lá o seu irmão, que eu esqueci o nome agora. Daqui a pouco ela estará me ligando, eu estou repassando lá, do abençoado lá. Céu Branco, temos o Rubeval, a Criseuda e a Cátia, tem a Dona Neném, a Nília. Na Passagem Funda tem o de Assis, a Senhorinha, a Neide, a Naila, a Neuda, o Misael. Lá em Morada Nova, a Jovelina e o Adalberto. Na Califórnia, o Estênio, a Vanderly, a Sofia e o Zé Mauro. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Só temos que agradecer a Deus por esse momento tão precioso na nossa vida que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta manhã no programa Mensagem da Cruz. Irmãos, nós temos falado sobre temas, e um tema que eu tenho trazido nesta hora é sobre a fé, né? Nós demos uma definição de fé, sobre a fé dos nossos patriarcas e como também está registrado na carta de Hebreus. Mas para nós começarmos a exercitar a nossa fé, nós temos que ir para a pessoa do autor da nossa fé, a pessoa que nós aqui na terra dos viventes, nós temos aceitado como Salvador pessoal da nossa vida. Salvador pessoal da nossa vida, e nós passamos a crer em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, né? E para nós falarmos, nós temos que orar, nós temos que elevar ao Senhor, elevar nossas vozes a Ele em oração. E às vezes fica a dúvida, como é a maneira que nós estamos orando? Orar é conversar com o Pai. A oração, ela deve ser levada como um santo momento de intimidade de um filho com seu pai. Em vários momentos no decorrer da nossa vida, e nós temos que ter essa sintonia. Jesus, ele foi a um lugar secreto para orar, e a sua oração, ela estava carregada de sinceridade e não de formalidade. Por isso é intimidade com o Pai, né? Jesus sabia com quem ele estava falando, ou seja, para quem ele estava se dirigindo e quem recebia as suas orações. Ele estava falando com o Pai. Por exemplo, o Evangelho de Jesus segundo João, ele diz assim: tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora. Lá em João 17:1. E até mesmo quando no Sermão da Montanha, Jesus nos ensina a orar e diz: por essa razão
vós orarei. Pai nosso que está no céu, no caso, a oração modelo em Mateus 6 e 9. E Jesus, ele tinha consciência quem Deus era nele e quem ele era em Deus. Jesus sabia com quem estava falando. E eu e você, nós sabemos quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo. E nós sabemos como Cristo é para com as nossas vidas. Ó, Joel, vem aqui. E vê Cristo nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem essa alteração, não é isso? Pois bem, então, deve ser só lá mesmo, né? Então nós damos continuidade na nossa vida quando nós apresentamos ao Senhor aquilo que nós estamos a almejar, aquilo que nós estamos pedindo a Ele, apresentando a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade. Por isso que é necessário nós mantermos essa comunhão com o Senhor. Se faz necessário. Então Jesus, ele sabia, né, tinha plena consciência que Deus era nele, quem Deus era nele, quem ele era em Deus. Nós também devemos primeiramente saber com quem estamos falando, pois antes de ser o nosso Senhor, Deus, ele é o nosso Pai. Mas a todos quanto receberam, Jesus deu o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem em seu nome, conforme João 1:12. Quando você está orando, você está falando com o Pai, louvado seja o nome do Senhor. Mas essa oração é oração com sinceridade. A sinceridade, a certeza de todas as coisas, meu irmão. A certeza, a convicção, a maneira de chegar, de como você vai estar diante de tudo, diante do Pai, a maneira que você vai chegar na sua simplicidade, na sua humildade, com o seu coração aberto para receber do Senhor, colocando ali todos os problemas diante do Senhor, todas as suas conquistas, porque Ele está pronto para nos atender. E a sinceridade, se estamos conversando com o Pai, a oração precisa ser sincera, pois Ele tudo vê. Jesus foi sincero todas as vezes que falou com o Pai. Quer ver um exemplo? Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Ele mostrou que Deus, na sua grandeza, na sua soberania, poderia, mas as Escrituras já falavam a respeito de Jesus Cristo e do qual o momento que ele teria que passar, o que ele teria que padecer. Nós vemos que esse era um sentimento do coração de Jesus naquele momento, e ele expressou com liberdade diante do Pai, que possamos falar com o Pai em liberdade, que possamos falar com Ele com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, assim como nós temos dedicado toda a honra, toda a glória a Ele, porque a honra e a glória é dele, pertence ao Pai. E que nesse dia que o Senhor nos proporcionou, é um dia de nós refletirmos sobre a nossa vida. É um dia de você analisar, você analisa, você faz uma reflexão sobre aquilo que você desejou, que você deixou de fazer, aquilo que você poderia ter liberado um perdão, aquilo que você poderia, né? Que o Senhor, Ele possa abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para nós entendermos que somos servos do Deus vivo. Nós somos os seus servos, nós somos aquelas pessoas que são a referência e o diferencial aqui na terra dos viventes. Não vá achar que nós estamos por aí de qualquer jeito, não. Há e sempre houve a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não o serve. Sabemos que em muitas ocasiões, algumas pessoas elas usam de vãs repetições. Sabemos que a oração, ela também é uma maneira de adoração a Deus, é uma maneira de nós adorarmos ao Senhor, pois através das palavras o adoramos e declaramos o nosso amor por Ele, e não deve ser motivada de vãs repetições, porque é a oportunidade de transformar os sentimentos do coração em palavras do Pai.
nababeikianda labastéria. Diz assim Mateus 6:7: e quando orares, não useis de vãs repartições como fazem os pagãos, pois imaginavam que devido a seu muito falar, serão ouvidos, né? Ora, nós sabemos que essas repetições de tudo em palavra, Pai Senhor, para Elisamar Silva. Oh, glória a Deus. Essas palavras, se o Senhor está nos orientando para isso, então não devemos usar deste artifício, né? Orar é ter um lugar secreto para com Ele aqui. Ter um lugar secreto no Pai, também é um lugar para nós estarmos a sós com Ele. O Senhor Jesus orava num lugar secreto. Por vezes nós possamos, retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: orai para que não venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Jesus mesmo disse algo similar em outro momento, viu? Ele não foi só essa passagem. E quando orares, não sejais como os hipócritas, porque apreciam orar em pé e nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para seres admirados pelos outros. Com toda certeza, vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente, conforme Mateus. Vê aqui a situação recusar, por favor. Que te vê em secreto, tá bom? Olha, mas nós sabemos que nós somos convidados pelas vidas para nós orarmos pelas vidas que padecem. Mas antes de nós irmos, nós temos que ter essa preparação, nós temos que ter essa intimidade, essa sinceridade com o Pai, elevando as nossas vozes em oração para o nosso fortalecimento espiritual. Ele fala aqui que em lugares públicos, nós sabemos que as pessoas, elas gostam, alguns não, são todas, gostam de ser exaltadas, né? Gostam de falar de uma maneira, mas nós falamos na nossa simplicidade, nós falamos no nosso modo de ser, nós podemos até talvez usarmos palavras que não tenhamos um vocabulário bem enriquecido, mas foi aquela maneira que o Senhor te despertou, aquela maneira que Ele te despertou para você orar, para você clamar, para você estar ali naquele momento de intimidade com o Pai. Então, aquilo que você apresenta ao Senhor, que você possa dar continuidade. Louvado seja o nome do Senhor, na palavra do Senhor, na oração e na certeza de que a sua vitória será certa, e a vitória é certa em nome de Jesus. Louvado seja o seu santo nome. Então, amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o agradecimento, ele é pleno para com o nosso Deus de todas as coisas, porque Ele tem nos dado livramento, Ele tem nos dado a oportunidade de nessa noite desse dia, digo melhor, nós costumamos falarmos sempre à noite, de nesse dia nós levantarmos um clamor, nós apresentar a Ele, nós agradecer a Ele, e na convicção que o Senhor vai fazer e vai nos dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, orar, nós temos que ter uma motivação correta, porque o nosso Deus, Ele pode responder todas as orações, certamente, porém, não responderá o pedido feito em oração, se for com a motivação errada, né? Isso aí a gente vai aprendendo no decorrer da nossa caminhada cristã. Por exemplo, às vezes as pessoas gostam de pedir algo demasiadamente, que muitas vezes nós não iremos ter como cuidar aquilo que o Senhor vai colocar nas nossas mãos. Nós podemos até jogar palavras pelo ar.
Paz do Senhor para Ilamar Freitas, servo do Deus vivo. Ele está na escuta do programa lá na cidade de Fortaleza, né? Nós vamos aqui diretamente de Fortaleza. Ele manda um abraço para todos ali da tribo de Benjamim, né? Ali o irmão Moreira, o irmão Moreira, a irmã Edmeia e as filhas do casal. Pois bem, lá em Mateus 7:11, Pai, pedi-vos será concedido, buscais e encontrareis, batei a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. O qual dentre vós é o homem que seu filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe lhe entregará uma cobra? Quer dizer, nós iremos receber o melhor do Senhor, louvado seja o seu santo nome. Então, amados, que Deus em Cristo nos abençoe. Nós iremos com louvor, enquanto nós colocamos aqui, enquanto nós damos aqui mais uma organizada naquilo que a gente vai apresentando a Deus. E você fica aí na sintonia do programa. Nós só agradecemos por este momento tão precioso em nossas vidas. Mas, Joel, como é que está aí os pedidos, né? Deixa eu ver aqui quem nos tem ligado, quem nos tem mandado suas mensagens via WhatsApp, né? Via WhatsApp, quem tem nos ligado, quem tem nos mandado. Então, deixa eu olhar aqui, manda uma parte do Senhor, vamos olhar aqui a sequência para os irmãos. Evangelista Roberto e a irmã Helena. Bom dia, meu amigo Eldo e a irmã Luciana Moura. Que Deus em Cristo abençoe esse casal maravilhoso. Também Arimateia Nojosa, né? Manda um alô para mim. Já estou mandando, irmão. Pai do Senhor, irmão Arimateia, da Assembleia de Deus Monteste. Glória a Deus. Bom dia, meus amigos. Pois bem, Evangelista Roberto e a irmã Helena e as filhas do casal, a Leia e a Priscila, lá no Triunfo de Baretama. Lá também tem meu amigo Marru. Um abraço a todos. Lajeiro da irmã Cristiane, a irmã Maria Eulina, Zé Fernando de Alindava, a irmã Célia de Baretama e a irmã Aurilene em Barbada 2, Ibicuitinga. Louvado seja o nome do Senhor. Presbítero Bessa, a irmã Ui, a Darlene, a Lara, o William, o Fabiano, o André, todos aí na congregação do Cedro. Temos a irmã Miriam e a irmã Júlia lá no Guarujá, e tem a Thalita da irmã Geralda lá na Lagoa de São José. Louvado seja o nome do Senhor. Esse programa é um programa do coração de Deus para o seu coração, que tem o intuito maior de levar até você uma palavra de fé, vida e esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado a vocês que estão compartilhando o programa Mensagem da Cruz. Irmã Eliane, Vaza da Onça, não é isso? A paz do Senhor, irmão Narciso. Estou na escuta do programa. Amém. Muito obrigado. Irmão Ronaldo Maia, estou ouvindo o programa, patrão. Ronaldo Maia, radialista da Central FM, meu amigo que está na sintonia do programa Mensagem da Cruz. O pastor José Cristo informa que a equipe profissional do CAPS AD estará dando entrevista no programa Mensagem da Cruz no próximo sábado. Com certeza o pastor José Cristo estará aqui, não é isso? CAPAD, é isso? Me ajuda aí, Joel. Pois bem, então estará aqui esse pessoal. Uma equipe profissional vai trazer uma orientação, vai dar uma entrevista. Eu sei que o pastor José Cristo já está preparando aí todo esse material, tudo para trazer para os ouvintes o conhecimento sobre essa área técnica, para os ouvintes do programa Mensagem da Cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, nós vamos com o nosso momento, Escola Bíblica no Ar, tá bom? Estou atendendo aqui, realmente a gente fica... a gente tem o prazer de atender todos os irmãos, tem as ligações, tem
WhatsApp. E nós estamos aqui para atender a cada um dos irmãos que estão. Olha, você pode entrar aí, Tereza Cristina, a paz do Senhor a todos. Paz do Senhor para você. Você faz o seguinte, você entra agora lá no meu Face, Narciso Silva, e procura a minha página, Palavra de Fé. Hoje a Palavra de Fé, que é a minha página lá do Face, ela está tendo uma conexão com o programa Mensagem da Cruz, né? Vamos fazer aqui uma dobradinha da página de Narciso Silva, Mensagem, Palavra de Fé. Você procura no canto aí, tá? E você vai compartilhar esse momento, você vai seguir, curtir, para que a palavra do Senhor, ela alcance, né, que tem o seu objetivo de alcançar as vidas que carecem e vidas que caminham a passos largos, né, para uma perdição eterna. Amados, você que ainda não se despertou para a escola bíblica dominical, ainda é tempo, porque o Senhor nos proporciona. Você não quer falar do amor de Deus para as vidas? Você não quer, você deseja pregar a palavra do Senhor? Pois na escola bíblica nós temos todo esse aprendizado, mas lá vai ter curso de pregadores? Não é curso. Você dentro daquele trimestre, por exemplo, esse trimestre, o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, você vai vendo dentro daquele livro cada um desses pontos, e você vai aumentando o seu conhecimento bíblico, para que você não venha a ser engoldado, né? Para que você, às vezes as pessoas te jogam uma palavra, você, opa, não é bem assim não foi dessa maneira que eu aprendi e posso comprovar que o significado é esse, que o que o Senhor está falando para a nossa vida. E amanhã, 26 de maio, a lição de número 8 será o lugar santíssimo, será o tema da lição de número 8. No textuário vai estar registrado em Hebreus 9:3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama os Santos dos Santos. Verdade prática, pelo sangue de Jesus, está ok o som aí, Gel? Está conferindo? Pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado. E hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, aqui na sede começa às 9 horas. Temos também faixa etária de idade. Se você tem filhos menores de idade, tem classe para eles, viu? Não se importe, aqui temos professores qualificados, preparados para cuidar dessa parte, para trazer a palavra para os seus filhos. Não se preocupe, que você pode participar da escola bíblica juntamente com seus filhos, não é assim? Pois bem, agora amanhã, se Deus quiser, eu estarei lá na congregação do bairro São João, a partir de 9 horas, juntamente com o presbítero Tarcísio, que é o meu irmão em Cristo. Eu já mando a paz do Senhor para ele, e ele é o dirigente lá da congregação, né? Estarei lá com ele, juntamente com os irmãos. Convido a todos do bairro São João e Renascer para esse momento precioso nas nossas vidas, esse encontro que temos com o Senhor aos domingos para com a sua palavra. Alai de blavastei que anda. Daqui a pouco, prepara o teu coração, que o Espírito Santo do Senhor já está tocando o teu coração, já está falando. Aleluia, porque este programa é um programa do coração de Deus para o seu coração, que tem o intuito maior de levar até você uma palavra de fé, vida e esperança, não é isso? Então, prepara o teu coração para receber do Senhor aquilo que você tem apresentado. Muito bem. Olha, amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor. Então, amanhã, essa parte que é da lição de número 8, como eu acabei de falar, o lugar santíssimo, o lugar santíssimo. Pois bem, apresentar uma vida de serviço e adoração a Deus no lugar santo era o quê? Era o dever do sacerdote. Nós vimos isso na lição passada. Entretanto, o sumo sacerdote, ele tinha uma função, Joel, especial e importantíssima. Olha, sacerdote de Deus, presta atenção. O que seria? A de apresentar o sacrifício por si mesmo
e por toda a nação, né? As pessoas chegavam para ele apresentar o sacrifício do povo. Pronto. Poderia ser fácil, mas agora a coisa passa a mudar de posição. Ele vai ter que apresentar o sacrifício por ele mesmo. É justamente na lição dessa semana que nós iremos ver a importância do lugar santíssimo e o seu papel pedagógico e espiritual na vida da nação de Israel. Olha, esse lugar representava o local onde Deus respondia o seu povo. Só um instante. Pois bem, onde Deus respondia o seu povo. Hoje nós não temos mais o véu que nos separa da presença de Deus. Nem precisamos de um sumo sacerdote para apresentar sacrifício pelos nossos pecados. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus já fez tudo isso por nós. Por quê? Porque Ele é o sumo sacerdote perfeito. O lugar santíssimo era o local mais reservado do tabernáculo. Ele representava, Joel, a plenitude da presença de Deus que habitava entre o povo de Israel. Por isso, nessa lição, nós vamos estudar a posição do véu no lugar santíssimo, porque o propósito desse véu e a dimensão do lugar santíssimo, bem como a sua relação com a obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é de fato uma lição que edificará a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Deus da glória, Deus Pai, meu Senhor, como é bom estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, falar do Teu amor, da Tua bondade, Senhor. Nós sabemos que tantas vidas estão caminhando a passos largos para uma perdição. Elas precisam, ó Pai, elas precisam, Senhor, nesta hora, Senhor, e a cada dia, ouvir essa palavra, Senhor. Estar contigo nessa caminhada árdua e difícil. Nós entendemos o quanto às vezes o inimigo tem arquitetado planos malignos, mas nós cremos na Tua bondade, por favor, na Tua bondade, no Teu amor, na Tua misericórdia, Pai. Ajuda, Senhor, nessa caminhada a cada vida. Então, retornando aqui à lição, o véu do lugar santíssimo, que era o véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. O véu era uma cortina feita de linho fino, branco, entretecido com fios de cores azul, púrpura e carmesim. Quem acompanha a escola bíblica, viu, irmã Tereza, já pôde ver a simbologia dessas cores, o azul, a púrpura e o carmesim. Hoje eu não vou trazer essa prévia aqui não, tá bom? Mas depois você pesquisa aí. Porque o propósito desse véu era separar o lugar santíssimo no qual estava a Arca da Aliança. Você pode conferir em Êxodo 26, 33, no lugar santo. Já no lugar santíssimo só podia entrar quem? O sumo sacerdote. Agora, e somente uma vez ao ano no dia da expiação. O israelita comum, ele não podia entrar nesse lugar, o que demonstra que o véu era uma barreira para o homem comum. A narrativa bíblica revela o significado especial do ato de quando Jesus estava na cruz expiando o nosso pecado. Ele ministrou intercessoriamente por nós, por meio de seu sangue, no lugar santíssimo. Quando, rasgando-se o véu da separação, a ministração de Cristo foi em favor de todo mundo, e não apenas por uma parcela especial da humanidade. Vimos aí as cores, como ele era tecido, como era feita essa cortina, né, de linho fino e branco, e uma barreira que separava, e essa barreira Jesus Cristo agora ministrou por todos nós, fez todo o sacrifício. Agora tinha alguns detalhes. Quer ver uns detalhes? Detalhes que fazem toda a diferença na nossa vida. Muitas vezes a gente acha que alguns detalhes não tem nada a ver, a gente pode prosseguir. Irmão Helder, irmã Luciana Moura, aguardo vossas visitas, viu? Qualquer dia vocês irão lá em meu lar para nós falarmos do amor, da presença, da bondade, de tudo
do Senhor, como também a irmã Tereza. Manda paz, Senhor, para a irmã Fátima Gomes, a minha esposa, para o Natan, para o Adson. Muito obrigado, Deus, pela bênção que o Senhor tem concedido àquele jovem. Muito obrigado, Senhor. Nós temos que agradecer. As bênçãos nós temos que testemunhar para que a fé dos demais ela seja acrescentada. Não vamos pegar a bênção e guardar ali não, né? Deixar ali e ninguém possa tomar conhecimento. Nós temos que levar adiante as bênçãos e trazer para que todos possam entender. Bom, o detalhe, olha, o véu ele tinha um bordado especial com a figura de querumbis. Êxodo 26, 31. Pode conferir lá. Deus ordenara que se bordassem no véu à mão as figuras de querubins. Uma pergunta relevante cabe aqui. Qual a razão desses querubins serem bordados no véu? É uma pergunta, não é isso? Mas a Bíblia registra a história da rebelião de um querubim presunçoso e orgulhoso que desejava ser igual a Deus. Será que eu respondi já? Mas ele foi expulso para sempre da presença do Altíssimo. Ezequiel 28, 14. O nome desse querubim ungido hoje é Satanás, o anjo que rebelou-se contra Deus e também levou com ele uma parte dos seres angelicais. Porque as figuras de querumbins bordadas no véu lembram ao homem que o trono de Deus está cercado desses seres angelicais, refletindo a santidade do Altíssimo. Eles também foram esculpidos sobre o propiciatório, com as asas voltadas para a Arca da Aliança, com o objetivo de protegê-la. Êxodo 25, 18. Viu aí como ele tinha esse detalhe? Qual o significado? Né? Deu para ter uma ênfase da resposta. Agora tinha mais outro detalhezinho básico, né? São os detalhes de padrões de santidade, que muitas vezes nós usamos a expressão não tem nada a ver. Não é assim a expressão? Eu vejo muito usar a expressão, né? Até eu já usei essa expressão também, né? Mas o Senhor me impulsionou sobre a verdade, porque Ele não deixa os seus servos na dúvida. Não deixa, né? Na dúvida, nós sabemos que nós não devemos ultrapassar, né? Nós devemos retornar, refletir, analisar, pedir discernimento espiritual para obter a resposta do Senhor. Tem muitas pessoas que estão correndo atrás de resposta de Deus. Corre daqui, corre para acolá. Eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor me dê essa resposta. E o Senhor todo dia falando ao seu coração. Todo dia. E já dando a resposta, mas não é aquela resposta. Meu amigo, se a gente quiser ouvir, só vou ouvir isso da parte do Senhor, nós temos que aceitar o ensinamento, nós queremos aceitar a doutrina, a nossa correção e deixar o Espírito Santo falar profundamente aos nossos corações. Quer ver outro detalhe? O véu e o trançado de seus fios. Para nós, o tabernáculo e seus móveis sagrados tipificam o Senhor Jesus. Logo, nós podemos destacar o seguinte: os tecidos que constituíam o véu, que demarcava o lugar santo e o santíssimo, é símbolo do caráter santo e pleno de nosso Senhor. Assim, a cor azul aponta para a sua divindade. Olha aí, como você que está na escuta, você já viu o primeiro significado da cor azul. Está atenta? Está atenta ao programa? Está atenta a essa prévia da Escola Bíblica Dominical? Pronto. Porque no início nós falamos que o véu era uma cortina feita de linho fino, branco, entretecido com fios de cores azul, púrpura e carmesim. Nós já tivemos a lição falando diretamente sobre essas cores. Mas aqui, como você estava atento, você já viu que a cor azul, que era o detalhe, aponta para a divindade. E a púrpura para a sua realeza. A branca para a sua santidade. E o carmesim para a sua obra expiatória por toda a humanidade. Ainda que o escritor aos Hebreus, traz uma imagem forte e viva do véu,
juntamente com seus fios traçados que representavam na carne de Cristo, a união da natureza humana e divina de nosso Senhor. Ele diz assim, lá em Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Meu amigo, que lição preciosa. Você sabe que no decorrer da lição vem os comentários, vem as perguntas, e aí ela torna-se um aprendizado para as nossas vidas. No tópico 2, nós vamos entender o propósito do véu interior. Ora, o véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo, porque ninguém podia ver a Deus e continuar vivo, conforme Êxodo 33, 20. Mas os homens podiam ver o véu que indicava a presença divina no outro lado. Já em Hebreus, o véu ele tipifica a carne de Cristo que encobria a presença divina em seu corpo. Nós vemos que o véu era um impeditivo ao acesso à presença de Deus. O véu indicava o caminho à presença de Deus. Olha aí como ele tem a sua importância, como é que ele tem a sua visão simbólica para as nossas vidas. Amém? Pois bem, como é que está o tempo aí, Joel? Temos o que aí? Falta o que para mim aí? O Joel já está olhando aqui para mim, eu já estou... Pronto. Ai, muito bem. Ele me deu mais aqui 9 minutos para quando nós retornarmos, nós já vimos com a mensagem. Prepara teu coração, que Deus vai falar aos nossos corações. Ô, glória. Pois bem, a revelação das Escrituras Sagradas mostra para nós que a salvação pela graça hoje é uma doutrina clara e límpida, pois no Novo Testamento a graça como o dom imerecido, mediante o qual as pessoas são salvas. Ela aparece primeiramente nos escritos de Paulo. É um conceito central que expressa mais claramente seu modo de entender o evento da salvação, demonstrando livre graça imerecida. Oh, glória! Também é o elemento da liberdade, é essencial. Paulo ele enfatiza a ação de Deus e não a sua natureza. Ele não fala do Deus gracioso, ele fala da graça concretizada na cruz de Cristo. Lá em Efésios 1:7 você confirma, ele afirma, em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, pois pela graça sois salvo, louvado seja o nome do Senhor. Olha, acerca do véu, lá vai, Pai, sua irmã Rosa Tomé, que Deus em Cristo os abençoe, a irmã, toda a sua família, ao irmão Reginaldo, aos vossos filhos, né? Que Deus seja com a irmã nessa caminhada. Breve nós iremos fazer uma visita aí à irmã, em nome de Jesus. Eu, a irmã Fátima. Pois bem, o véu, eu vou tentar ler aqui, eu não leio bem o português, né? Assim, o português dá pra gente levar, mas o hebraico, na linguagem hebraica, o vocábulo véu, não sei se é assim não, viu? Paroquete. É isso, Jair? Me ajuda. Que advém de uma raiz que significa separar. Paroquete, é isso? É o vermelhinho aí. No Novo Testamento, esse mesmo vocábulo é catapetasma, que representa o véu interior, ou seja, a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Rapaz, quando eu falo esse nome, eu me lembro do pastor José Cristo um dia. Pai do Senhor, para o servo de Deus, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, ao pastor José Cristo, por confiar a mim, estar na direção do programa, né? Sabemos que o Senhor tem muitos servos seus preparados, habilitados, e o Senhor tem despertado, né? Tem direcionado ao seu servo para que eu possa estar à frente do programa Mensagem na Cruz. Por muitas vezes eu fui ali a Morada Nova, juntamente com meu irmão Tarcísio, e alguns irmãos que sempre iam conosco, mas a internet é isso, ela encurta a distância, né? E agora temos o estúdio aqui,
na nossa sede, na rua José de Alencar 1044, no bairro Baviera, aqui na cidade de Quixadá. E aqui é transmitido diretamente para a Gospel FM 89,3, de onde lá vai se estendendo para toda a região e alcança muitas vidas, né? Muito obrigado, pastor José Cristo, pela confiança em mim imposta. Manda paz para a irmã Maricota, é a Maria Luísa. Ela mora, sabe aonde? É longe, viu? Serrote do Mato, Jaguaretama. No Triângulo da Vajota, aqui pertinho, aqui já é perto, né? O irmão Fernandes, a irmã Jamile, tem a Ana Beatriz, que é a filha do casal. Temos o irmão Raimundo e a irmã Rosilene. E temos o Edivaldo, que é o Dodô, conhecido como Dodô, é meu primo. Muito obrigado. E também a irmã Rosa, que é a esposa dele. Lá em Pedrical, temos o mestre Silva e a dona Ivone. Temos a irmã Conceição e muitos irmãos aí em Pedrical e Baretama. Temos o Flávio e a Maria José, filho do irmão Bedinho. Lá em Morada Nova, tem a Jovelina e a irmã Adalberto. Pessoas que muitas vezes, né, Rogério, nós íamos lá e eles nos proporcionavam um manjar delicioso. Lá tem o Iracildo, tem a Ivoneide, tem o Irazê, tem o Marinho, tem a Aninha e tem a Margarida. Manda a paz do Senhor para todos. Ainda não renasceu, o presbítero Heraldo, a irmã Dadá, a Edilândia, a irmã Lúcia, a Elisamar. Agora tem o Elisomar, que é lá de Baretama. Nesse nome, na terceira palavra, troca um A por um O. Elisamar e o Elisomar. Eu botei aqui os dois amigos juntinhos. Elisamar, o Elisomar não é Baretama, a Elisamar lá no Renascer. Lá temos também a irmã Marta São João, a irmã Fátima, Deusimar, Auria, Cleomar e o Toninho. Olha o galo, Toninho. Bom, nós estamos dando continuidade, o tempo já está indo. Depois do intervalo, nós temos a nossa mensagem, a palavra. Para o teu coração, vamos ver que Deus vai falar aos nossos corações nesta tarde, né? Mas já tarde. Meu dia já está chegando aí. Pois bem, como era o lugar santíssimo, hein? Bom, ele tinha um formato quadrangular. Também é conhecido como Santo dos Santos. Um lugar quadrangular na forma de um cubo que media 10 côvados de altura, 10 de largura, 10 de comprimento. Dá para você imaginar? Tamanho de 10, né? É importante destacar aqui que as medidas no lugar santíssimo, no sistema decimal, possuem números diferenciados, uma vez que pesos, medidas e valores hebraicos são obscuros e o resultado sempre produz algumas pequenas diferenças numéricas. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, um côvado equivalia à medida de 2 palmos, o tamanho do nosso antebraço. Quer dizer, não dá para me fazer agora dizer o tamanho do lugar dos santos não, viu? Essas medidas eu estarei levando amanhã. 40 centímetros vezes 10, né? Dá 4,5, não é isso, Joel? Me ajuda, Joel. Oh, glória, louvado seja. Hoje o nosso auxiliar, o João Vitor, não apareceu. O Abel também não. Ah, eles estão em missão, né? Hoje teve a missão, o que diz aí, Joel? Tem uma missão aí. Teve uma missão aí que eles foram para a praça. Não é 7 da noite só? Começaram agora pela manhã. Deixa eu olhar que o pastor José Cristo me repassou aqui. Né? Ordem é ordem. Atenção, adolescente. Amanhã convidamos todos vocês para que estejam na igreja a partir de 8 horas. Já foram. Por isso que o Abel pegou carona. Também. Da manhã, né? Para ir fazer o trabalho de evangelismo, de ação global, junto com a missão. Bom, caso você não possa chegar na igreja nesse horário, corra para a praça José de Barro, mais conhecido Praça do Leão, às 9 horas. Pronto, os senhores estão por lá, vão dar continuidade e à noite eles estarão aqui, em nome de Jesus, no culto de jovem, rapaz, a partir das 19 horas. Avisando que próximo sábado, a equipe profissional do CAPES da AD estará dando entrevista no programa Mensagem da Cruz. Pronto. Vai dar sobre essa área científica, né? Sobre essa área que envolve esse pessoal com essas capacidades. Aí Deus vai explicar aí na forma que eles aprenderam, né? Se eu for explicar aqui,
Irmão, ficar confundido aí, né? Pois bem, então, amados e queridos irmãos, aqui diz que era quadrangular. Aqui vimos aí como representava. Agora é o seguinte, lá dentro do lugar, ele tinha apenas um mobiliário. O que era? A Arca da Aliança. Você sabia, irmão? Ficava lá, irmã Rosa? Ficava lá dentro do lugar dos santos, Santo dos Santos. Por quê? Porque ela tipificava a plenitude da presença de Deus, sua santidade, glória e majestade. Ali Deus habitava entre o seu povo. No Novo Testamento, essa imagem revela o que Paulo escreveu aos Efésios. Para que Cristo habite pela fé, olha onde vai entrar a fé, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo? O que dá para a gente entender isso aí, né? Ô glória, muito obrigado a vocês que estão compartilhando. O que dá para entender? O lugar santo era antessado do lugar santíssimo. Amados, vamos entrar, tu coloca daqui, Joel, o apoio? Pronto, nós assistentes. Vamos entrar aqui, deixa eu só dizer isso aqui para nós. Onde era mesmo? O que podemos aprender? Ele era uma antessala do lugar santíssimo, o que mostra o caráter santo da presença de Deus, representada na Arca da Aliança, porque o Deus Santo é glorioso e ali estava. Não perca de vista a dimensão da santidade da glória de Deus. Sejamos santos e não desprezemos o sacrifício de nosso Senhor Jesus. Cuidado, a palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Pois bem, então, vamos com o nosso apoio. Em seguida estarei retornando com a mensagem em nome de Jesus. Prepara teu coração, que Deus tem uma palavra para mim e para você nesta tarde. Vamos com a mensagem, Joel. Vamos com o apoio. Calinda, sua loja de confecções, acessórios e moda, no centro de Quixadá. Tudo em moda, infanto-juvenil, adulto, masculino e feminino. O melhor preço, o melhor atendimento, eu falei, Calinda. Sua loja de confecções no centro de Quixadá, situada na rua Rodrigues Júnior, número 1299, Quixadá, Ceará. Venha você também conferir o melhor da moda e da confecção. Eu falei, loja Calinda, rua Rodrigues Júnior, número 1299, Quixadá, Ceará. O nosso telefone 3412-3052. Eu falei, Calinda. Sabe por que o Supermercado AC Fernandes é o preferido das donas de casa? Porque respeita o consumidor, oferecendo produtos de qualidade com os melhores preços da cidade. No Supermercado AC Fernandes, além de produtos alimentícios, tem materiais de limpeza, higiene, utilidades domésticas, açougue e muito mais. E não fique de fora da promoção da semana. Terça e quarta-feira, frutas e verduras. Quinta e sexta-feira, carnes. Venha aproveitar. Tudo que o completo supermercado precisa ter, o Supermercado AC Fernandes tem. Tem entrega em domicílio. Venha conferir as promoções do Supermercado AC Fernandes. Estamos lhe esperando na rua Cipriano Maia, número 265, centro de Morada Nova. Venha comprar, minha gente, em Cordeiro Construções. Cordeiro Construções tem tudo pra sua construção. Do alicerce acabamento você não fica na mão. Cordeiro Construções tem tudo pra sua construção. Pisos e revestimentos, é grande a variedade. Modelo pra todo gosto, é mais completa da cidade. Se você for construir ou se você for reformar, Cordeiro Construções é melhor para comprar. Venha comprar, minha gente, em Cordeiro Construções. Cordeiro Construções tem tudo pra sua construção. Do alicerce acabamento você não fica na mão. Cordeiro Construções tem tudo pra sua construção. Do
tricô hidráulico, tem todo o material, ferros e ferragens com preço especial. Tudo em luminárias e louça sanitária. Vai construir ou reformar, aqui tem seu material. A entrega mais rápida da cidade é aqui, Cordeiro Construções. A melhor forma de negociar é aqui, Cordeiro Construções. Rua Coronel José Ambrósio, número 602, bairro São Francisco, Morada Nova, Ceará. Fone 3422-3667. Loja Samis, roupas femininas, masculinas e infantil, cama, mesa, banho, perfumaria e peças íntimas do Loren. Na Loja Samis você veste sua família com o que há de melhor. Na Loja Samis você encontra do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços. Aproveite as ofertas e promoções da Loja Samis, Rua Cipriano Maia, número 200, em frente à Caixa Econômica Federal, no centro de Morada Nova. Loja Samis, você economiza e anda na moda. BrisaNet leva para você o que há de mais avançado em tecnologia de internet via fibra ótica. Mais velocidade, qualidade, segurança para você assinante e o Wi-Fi é grátis. Contrate já nossos serviços e baixe seus arquivos na velocidade da luz. Fibra ótica BrisaNet 0800 281 3017 ou acesse nosso site www.brisanet.com.br. BrisaNet, a tecnologia de internet via fibra ótica. Muito bem, gente, ó. Você sabia que a Forteleve, que é líder no mercado, põe liderança nisso, viu? Tem o tanque Forte Plus? Exatamente. Ele é um tanque mais moderno e seguro, pois oferece vedação total e isso impede a entrada de sujeira, insetos no reservatório. Também é mais prático porque já vem com adaptadores Flange instalados. Exatamente. Além disso, o tanque Forte Plus está disponível em volumes variados que vão até 20 mil litros. Assim, dá para avaliar qual o mais adequado aí para atender cada casa, não é verdade? E cuidar também da água com mais segurança e qualidade, sem dúvida, viu, gente? Forteleve, né? A Forteleve tem soluções de verdade para cuidar da sua água. O tanque Forte Plus é mais um produto da família Forteleve para cuidar das famílias do Brasil. Para saber mais, é só acessar o site forteleve.com.br, tá bom? forteleve.com.br. Forteleve é muito mais caixa d'água. Em Quixadá, TM Assistência Técnica e Acessórios. Consertamos seu celular, smartphone, tablet, notebook e computador. Trocamos vidro, touch, display, LCD e fazemos reparo na placa-mãe. Atualização e formatação de seu software, Windows, Android e iOS. Na TM você encontra uma completa variedade de acessórios, capas, películas e muito mais. Venha conferir. Compramos e vendemos aparelhos novos, usados e com defeito. Rua Epitácio Pessoa, número 1236, Centro, Quixadá, Ceará. 88 99707 3459. Fica após as lojas americanas, na Calçada Azul. FM Gospel. FM Gospel. Estamos apresentando programa Mensagem da Cruz.
Apresentando o programa Mensagem da Cruz. Louvado seja o nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Graças damos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito e tem proporcionado em nossas vidas, que Ele é poderoso Deus. O programa Mensagem da Cruz é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, com a sua sede nacional, a Rua José de Alencar, 1044, no bairro Baviera, que tem na presidência o pastor Genésio Carneiro de Lima. E como titular do programa, o pastor José Criston Dias. E aqui nós somos uma plastia aqui ao meu lado, o varão valoroso, jovem valoroso, o irmão Joel. E esse que vos fala, irmão Narciso, que pela misericórdia de Deus estamos aqui no programa Mensagem da Cruz. Muito obrigado a você que tem ligado, tem participado. Irmã Tereza Cristina está acompanhando o programa desde 11 horas. Ela manda um abraço para toda a minha família. Muito obrigado. O mesmo para toda a sua família também, aqueles que você tem apresentado ao Senhor. Estarei lendo em Marcos capítulo 7. Eu vou lendo aqui para que nós possamos entender e eu irei parar para nós fazermos uma conexão com essa passagem. Marcos capítulo 7. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que algum dos seus discípulos comia pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas hão que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhes os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Aleluia! Continuando. E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E diziam-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ou pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhante a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca dessa parábola. E ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que é de fora entra no homem, não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas? E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações,
os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. E levantando-se dali foram para os termos de Tiro e de Sidom. Vamos prestar atenção a partir de agora, viu? Do 24. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não podia esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E essa mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. Indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Louvado seja o nome do Senhor. Ô glória! Agradeço as vidas que têm ligado e têm participado do programa Mensagem da Cruz. Sou grato por todas as coisas e que Deus em Cristo vos abençoe. A cada vida que está participando, eu ainda mando a paz do Senhor para todos os irmãos e amigos da Panificadora Cristal em Banabuiú, para a irmã Maria, para o irmão Fábio. E talvez ela não esteja na escuta do programa, mas os funcionários estão, porque ela fica mais, a sua atenção ela está voltada para a clientela ali em atendimento. Mas Deus conhece o meu e os vossos corações. E Deus sabe o plano que Ele revelou para esse casal, irmã Maria e irmão Fábio, o pastor Fábio, ou Fabinho. E o Senhor vai tocá-los profundamente, para que possam refletir sobre decisões precipitadas. Amém? Canta lá baixeira de canto. Porque o Senhor conhece os nossos corações, conhece a nossa vida. Amados, nós temos lido, eu li do capítulo 7 de Mateus até o 20, até o 31. E ela começa com um relato de purificação, de tradição, até chegar na mulher cananeia, Ciro-fenícia. Abraço para o meu amigo Neném do São João dos Queiroz. Grande abraço. De Tiro e de Sidom. Essa história, esse relato, essa passagem bíblica é muito edificante, a história da mulher cananeia. Porque é uma narração que conta como a simples mãe obstinada conseguiu, através da humanidade, da humildade e do quebrantamento, chegar até Deus. Conquistar o que ela tinha colocado no seu coração. Esse texto em Marcos 7, meu amigo Joel, irmão em Cristo, ele começa explicando por causa da perseguição, do embate entre os fariseus, com os fariseus. Jesus, ele já havia se retirado da Judéia e estava na Galileia. Já tinha mais liberdade para pregar, para dar continuidade a seu ministério, ensinando acerca do reino de Deus. Mas só que eles não estavam satisfeitos com os ensinamentos anteriores do Senhor. Os fariseus, eles
eles foram enviados de Jerusalém uma comitiva para interrogar Jesus acerca da tradição dos anciões. Discutiram vários temas. E eles foram todos respondidos, mas eles não tinham como acusá-los. Eles podiam difamar a pessoa de Jesus, dizendo que ele não seguia a tradição dos anciões, comia sem lavar as mãos. Só que Jesus afirma que, a respeito da lei de Moisés, nada dizia contra aquele fato, e que a contaminação espiritual, ela parte do coração do humano. No coração arquiteta planos, projetos de toda a natureza, de como você quer abençoar, de como você quer desprezar. Tudo é arquitetado. Aí lá em Marcos 7,15 ele diz: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Estamos falando dentro da ótica em que os fariseus tentavam acusá-lo, e levou justamente para essa passagem, levou para a tradição, né? Sabemos que nós também, é claro, né, nós temos que ter alguns cuidados quando vamos nos alimentar, temos que assear as mãos, temos que ter todo o nosso cuidado de higiene, né? Isso aí nós também, mas aqui nós estamos falando de como eles queriam chegar pela tradição. Quanto mais o Senhor repreendia eles, revelando que ele sim era quem transgredia a lei, que mandava cuidar dos pais idosos, pois tinham a tradição de dizer que seus pais, que a ajuda dele poderia dá-los e daria ao templo. Não, vou dedicar isso aqui, vou para cá, lá no templo. E desprezavam muitas coisas. E assim eles achavam que estava tudo certo, que podiam deixar de cumprir aquele mandamento, né? Não vai falar no caso dos pais. Então Jesus, ao contrário, ele condena já a atitude deles. Eles queriam condenar a atitude de Jesus, mas agora a atitude deles é condenada, porque eles ficavam escandalizados de tal forma que um clima passou a ser mais pesado. Mas Jesus sabia que tinha um meio de conciliação, tinha um meio da paz voltar a reinar. Alabanda, alabaxéria. E eu sei, e você sabe, na nossa vida, nós como servos de Deus, nós temos como chegar e dizer para o irmão que está ferido, dizer para o filho que ficou chateado, dizer para aquele que talvez tenha virado o rosto para nós, dizer que Jesus tem um plano de salvação. Pastor Erismar Silva, que Jesus tem uma obra de redenção, que Jesus tem algo grandioso para se fazer. Ele não vai querer ver o seu povo em embates ferrenhos, em contendas, lutas, guerras, pelejas. Há uma maneira de reconciliar-se, há uma maneira de mostrar que todos são filhos de Deus, que todos estão num só propósito, que todos estão numa só caminhada, que todos buscam o mesmo objetivo. Então virar rosto para cá, virar rosto para lá, como é que entristecendo o Espírito Santo de Deus, mostrando um padrão de santidade, às vezes são tantos detalhes que não vão chegar a lugar nenhum. Então tudo poderia ser reconciliado, tudo poderia dar certo, as atitudes, mas ali eles queriam uma forma de prender Jesus, de acusar Jesus. Mas então é nesta hora que Jesus ele retira-se do local.
Porque se aquele local, eles não estavam aceitando ali a palavra, o ensinamento, tinha vida sedenta que estava precisando de Jesus. Tinha vida que estava indo ao encontro de Jesus. Ali tentou a reconciliação, que depois nós vamos ver como eles ficaram, como eles aceitaram o evangelho. Então ele vai justamente para essa região de Tiro e de Sidom. Ali ele ficou um bom tempo para descansar. Ele até foi para uma residência, para um local, para que, se no momento ninguém tomasse conhecimento que eles estavam por ali, mas só que tinha alguém que estava clamando a Deus. Tinha alguém que tinha deixado no seu lar uma situação muito adversa na vida de sua filha. E nós sabemos que pais, mãe, tudo que conquistam, não conquistam para eles não. Não conquista. Ele conquista para os filhos. A preocupação é de gerar algo de bom para os filhos. Se possível, passa a melhor roupa, a melhor vestimenta, o melhor manjar, tudo em prol dos filhos. Porque ele sabe que os filhos que Deus o colocou nesta terra, que estão sobre os seus cuidados, também não vai deixar os seus filhos desprezados. Não vai se preocupar com aquilo que o inimigo lança sobre as vidas dele. Porque existe pai, existe mães que não conseguem ter uma noite sossegada, dormir tranquilo. Aliás, nem dorme quando seus filhos estão demorando para chegar. Quando seus filhos adentram a madrugada, eles não conseguem, viu, Joel? Não conseguem jamais dormir. Só dorme tranquilo quando o filho chega. Tem essa preocupação. E a mãe saiu para ir encontro de quem ela já ouviu falar. Hoje não adianta algumas desculpas de quem não ouviu falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus que está no céu e ao homem que está na terra. De alguma forma, direta ou indireta, nós ouvimos falar desse amor. Nós ouvimos falar das boas novas, do seu evangelho, o evangelho que trouxe aqui na terra, não com palavras persuasivas, mas com palavra que emana dos céus. Com palavra que tem poder de libertar, de curar, de salvar e de fazer sinais, prodígios e maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Ao ouvir falar que Jesus estava naquela região, uma mãe obstinada parte para ir ao encontro, ao encontro do mestre, para conseguir a libertação de sua filha. Diz assim, ela vinha clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! Jesus e o evangelista Mateus descreve que Jesus não lhe respondeu palavra alguma. A gente analisa de tantas coisas que a gente às vezes apresenta ao Senhor. De repente tem aquele silêncio e a resposta não vem logo. Sabe o que é que eu tenho aprendido com isso, irmãos? Sabe o que é que eu tenho aprendido com isso? Se você pediu para vir, Senhor, me responde até o final do mês, não veio. Tudo bem. Sabe por quê? Porque quando vier, vem o melhor para ti. Vem a bênção completa. Nós vamos ver aqui que Jesus ele não respondeu palavra alguma. Evangelista Mateus, quem descreveu essa passagem. A Ciro Fenícia. Tiro e Sidom, eles estavam localizados na Fenícia, que atualmente hoje é o Líbano, que é ao norte da Galileia. Ela estava anexada à Síria. Sidom estava aproximadamente 32 quilômetros de Beirute, capital do Líbano. Que seria 32 quilômetros? De Quixadá a Ibaretama, né? Ibaretama dá 30, né? Estendia mais uns 2 quilômetros a mais, ali até
ali o terreno ali da família Batista, onde está meu amigo Batista, está Consuelo, está toda aquela família, primos da irmã Teresa, né? Então, agora Jesus e ela, e esta mulher, nós vimos aqui que ele não respondeu de imediato, ficou em silêncio. Ó, nenhum motivo é apresentado, porém, aqueles fatores históricos, culturais, religiosos, passavam muitas razões para Jesus ignorá-la. Quer dizer, você já pensou quando alguém chega num canto? Não é assim, neném, que acontece? Né, neném? Você chega num canto, rapaz, aquele ali... Aí começa a dar qualificações das pessoas. Aquele gosta de bebida, aquele faz isso, não gosta nem ali, esse gosta de fofoca. As pessoas costumam chegar para você e falar mal, vou usar a expressão mesmo, falar mal de algumas pessoas. Aí quando você tem a oportunidade de chegar para aquela pessoa não é aquilo que falavam, aquilo que condenavam, aquilo que diziam. Você conhece o fulano? Ah, meu Deus, só misericórdia, só o sangue de Jesus. Usam logo essa expressão. Mas rapaz, não tem jeito não, já foi para lá, já foi para cá, e já foi para denominação A, B, não tem não. E sempre costuma acontecer isso aí. Costuma. Será que é Jesus que vai... Será que ele vai fazer isso aí? Comigo, com você? Será que ele vai chegar e vai dizer isso também? 27 quilômetros de Quixadá e Baretama. Muito bem, corrigir aqui. Então, vai dar lá na entrada os 32 quilômetros, irmã Tereza, Cristina. Vai dar lá no Posto de São Paulo, né? Pois bem, e se Jesus... Senhor, perdoa meus pecados. Eu perdoar os seus pecados? Aquele pecado que era assim, eu lhe perdoo. Não, peraí ainda. Ele ainda disse, ele perdoa. Ainda disse assim, ó, deles eu nem me lembro mais. Eles eram vermelhos demais, então eu vou tornar branco. Como a neve, como a lã. Ivonete Dias, a paz do Senhor. Louvado seja o nome de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Boa tarde, a paz do Senhor. Que Deus abençoe todos deste grupo tão abençoado. Amém. Eu moro em Califórnia. Eu me chamo Ivonete Dias. Prazer, irmã Ivonete. Nos anos de 92 a 95, eu trabalhei finais de semana em Califórnia, viu? Eu com o Cabo Rocha, o Moreira e muita gente boa. Pai, Senhor, para você, irmã Ivonete. Que Deus abençoe em todos os vossos projetos. Pois bem, aí eles eram assim, porque Deus, olha, quando ele vai chegar para mim e para você, ele não vai logo chegar te acusando não, viu? Tu acha que ele vai chegar, que você fez isso, você deixou de estar me adorando, tu acha que Deus vai fazer isso comigo, com você? Hein? Claro que não, né? Claro que não. Ele só, olha, eu sei da tua obra, eu sei do teu cuidado, do teu zelo, eu sei o que tu tem feito, eu sei do teu clamor, eu tenho visto as tuas orações. Mas sabe o que é que eu tenho contra ti? Olha, primeiro, ele vai qualificando os nossos atos de bondade, os nossos atos favoráveis. Aí depois, agora mais só que você tem dessa maneira, você não tem me agradado. Você fez isso, você não está me agradando dessa maneira. Aí ele vai dizendo, dessa maneira você não tem me agradado. Mas eu sei. Mas não. É aquela mulher que vem aí. O senhor sabe de onde é que ela é? O senhor já ouviu falar de Tiro de Sidom? O senhor sabe daquela aliança que foi feita entre aqueles dois reis? Você sabe de onde foi que veio Jezabel? Aí começa, né? Não é assim mais ou menos? E Jesus olha assim. Nenhum motivo era apresentado. Aquele silêncio foi como uma resposta mostrando que toda aquela barreira psicológica que os separava, era também como que Jesus estivesse dizendo
que não havia ainda chegado a hora de atendê-los, aos gentios. Porque nós sabemos o plano de salvação para quem partiu primeiro, né? Eles, no momento, eles não estavam nos planos de Deus naquele momento. Mas ela não desistiu, a mulher canané, com o coração quebrantado, humildemente, cantalabasterianda labaxéria. Eu vou dar o segredo agora, dizer. Se você me acompanhou na leitura, você viu o que foi que a mulher fez. Jogou-se aos seus pés e o adorou. Jogou-se a seus pés e o adorou. Está entendendo como foi que ela chegou? Você viu que ainda teve outra resposta de Jesus. Agora, quando você chegasse e adorasse, ele dissesse assim, Jesus dissesse assim, Marcos 7, 27. Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou resposta. E se fosse eu e você que tivesse recebido uma resposta dessa? Será que nós deixaríamos o nosso orgulho falar mais alto? É uma pergunta. Tem um louvor, vamos até botar para encerrar essa mensagem. Eu vou digitar aqui, eu vou recitar. Quando o meu eu e o meu orgulho se misturar, é assim, procura aí, Joel, me ajuda aí. Estou igual aquele pastor, me ajuda aí, Joel. Quando o meu eu e o meu orgulho. Então eu subirei, né, como Naamã, né? Será que eu e você ia ficar aborrecido por ser comparado com essa expressão, cachorro? Ou nós voltaríamos logo para casa com o coração ferido, magoado, chateado, rapaz, eu me prostei, rapaz, me humilhei. Sabia que muitas vezes o Senhor manda você ir até lá e diz assim, pede perdão. Mas Senhor, não tem condições não. Não tem condições, essa mulher me odeia, esse homem me odeia, não tem condições não, Jesus, não vou não. Aí você não vai, aí perde a benção, vai perdendo a benção. Vai perdendo a benção. Mas Senhor, se eu for, isso é muita humilhação para mim. Ainda quer usar a expressão dessa? Olha, isso é muita humilhação para mim. O Senhor diz, vai. Porque eu quebro essa barreira. Isso é uma barreira que tem que ser quebrada. Pai Senhor, meu irmão, Weber Sertão, José Barros. Isso é uma barreira que tem que ser quebrada. Mas o meu eu e o meu orgulho não vai deixar eu ir lá não. Vou nada, tá vendo que eu vou lá passar para esse homem aí? Não tem nem condição. Mulher desse que nem, um homem desse que nem a presença do Espírito Santo tem. Não tem condições não. Aí uma resposta dessa, rapaz, eu vou voltar, não, vou ficar com esse meu orgulho ferido. Mas ela não. Ela se humilhou a si mesmo e disse assim, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos, ele come debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. Canta lá baixo, minhas. A bênção distante, diante dos nossos olhos, a gente deixando passar. Olha, uma resposta, ela vai romper barreiras morais, históricas. Não quer saber disso, não. Existe o quebrantamento foi tão grande, que o próprio Senhor Jesus, sendo o Senhor da fé, sendo a fé encarnada, admirou-se dela. Aí diz em Mateus 15, 28, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Mateus 15, 28. Jesus não tem mal o que dizer. A fé da mulher era imbatível. Resposta que algum ser humano não iria querer. Analise você. Analise, pois, homem como a si mesmo. A um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Salmo 51, 17. Se há algo que Deus não resiste, é o que? É a perseverança. É a perseverança. Pedi e dá-se-vos-á,
buscais e encontrareis, bateis e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, é o que bate abrir-se-lhes-á. Mateus 7, do 7 a 8. Ela conseguiu mudar os planos divinos naquele dia. Jesus talvez ele não quisesse ser incomodado por ninguém. Ele não queria que soubesse que ele estava naquela região, mas ele não pôde ocultar-se. Dessa forma, aquela mulher prevalece e deixa Deus agir com o tamanho de sua fé. Amém? Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. O que tu deseja? Pede a Deus. O que tu está pedindo a Deus agora? O que tu deseja? O que tu está apresentando? Seja feito como a tua fé. Vamos orar? 12h44. Vamos orar. Estamos no término do programa. Agradeço a todos vocês que estiveram até agora acompanhando o programa Mensagem da Cruz. A todos que compartilharam. Ao Samuel Silva, Manu Silva, o Cícero, a Darlene Pinheiro, Kevin Duarte, Gabriel Pinheiro, Williamar Freitas, Francisco Lima, Adelino Duarte, Tereza Cristina, minha esposa Fátima Gomes, e todos que estão na sintonia, o Etevaldo de Baretama, o irmão Bernardo Silva, o Birajara, o Daniel Santos. Vamos orar? Ó mulher, seja feito com o que você pede. Apresenta a Deus agora aquilo que almeja o teu coração. Amém? Vamos orar? Bendito e eterno Deus, Pai de infinita misericórdia, nesta hora, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eleva a minha voz a ti, Senhor, te agradecendo por esses momentos que temos passado em tua presença, ó Rei da Glória. Ao Rei da Glória, Pai. Ó glória, que o Senhor venha abençoar de uma forma notória as vidas que estão nesse momento orando comigo, ó Senhor, vem libertar, vem curar, vem, Senhor, dar vitória em justiça. Do alto da cabeça à planta do pé, Senhor, faz a tua obra. Senhor, me leva ali até a localidade de Pirangi daqui a pouco, onde o Senhor irá fazer uma obra grandiosa na vida daquela criança, Senhor, na vida daquela família. Eu creio, Senhor, do teu poder, na tua unção, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa curar nesta tarde. Em nome de Jesus, nos dá uma tarde tranquila e uma noite de paz. E amanhã despertarmos em tua presença, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. A minha prima aqui, Ivonete Dias, amém, Ivonete, você é filha do Zé Mauro, né? Zé Mauro é primo, a minha mãe era madrinha dele, né? A minha mãe era da tradição, né? Era madrinha dele. A paz seja para você, viu? Breve nós teremos um culto lá na localidade de Jordão, na casa da Bem e do Batim, viu? Você já está convidado, vocês e toda a caravana aí de Califórnia. Vou dizer a data, provavelmente em julho, viu? O final de junho ou julho. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. E vamos com louvor. Como é aí, Joel? Quando o meu eu e o meu orgulho? Solta aí o louvor em nome de Jesus. A paz do Senhor e até a próxima em nome de Jesus.